afinal de contas, o que será que é uma mulher feminista? Será que mulher feminista é aquela que vive falando mal dos homens e odeia todos os homens do mundo? Será que mulher feminista é aquela que sai pelada em passeata protestando? Será que mulher feminista é aquela que não respeita a religião e sai quebrando crucifixo e não respeita nada? O que precisa fazer para ser uma feminista? E o que não pode fazer para ser uma feminista? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? A primeira vertente do feminismo, sim, porque existem várias vertentes do feminismo, tá? Todas as feministas acreditam que sofrem opressão por algum motivo, mas nem todas acreditam que essa opressão é pelos mesmos motivos. A primeira vertente delas foi o Lib-Fem, o feminismo liberal. O feminismo liberal, ele privilegiava somente as mulheres brancas e ricas. E existem muitas críticas entre o próprio movimento feminista contra o feminismo liberal, porque acredita que não privilegia todas as mulheres. Mas ele teve muita importância no movimento, mesmo ele sendo ainda muito focado só para a mulher branca e rica, e foi ele que começou a dar o pontapé inicial para que as mulheres tivessem direito de ter as próprias propriedades, de trabalhar fora e tudo mais. Porque até então as mulheres não tinham esses direitos. Mesmo as mulheres criadas de forma abastada, com muito dinheiro, as propriedades eram em nome dos maridos ou do pai. Elas só podiam estudar fora se o marido permitisse. Elas tinham que viver em função do lar, ainda que elas tivessem dinheiro. Elas não podiam viajar sozinhas se elas quisessem. Tudo elas viviam à sombra de um homem. Elas não tinham liberdade para decidir nada na vida delas. Então elas lutaram por poder exercer esse direito de ter posses, de ter propriedade, de ter trabalho, de também terem direito ao seu próprio patrimônio, tanto quanto homens tinham. Então o Lib-Fem ele teve uma importância muito grande para a sociedade. Ele foi muito revolucionário. Hoje ele ainda existe e continua atendendo só as mulheres brancas e as mulheres padrão, e sofre muitas críticas por isso, né? Mas ele tem como objetivo não mudar a sociedade. O feminismo liberal ele acredita que não é necessário que a mulher mude a sociedade que ela vive. Ela só precisa ter o mesmo direito que o homem para viver dentro dessa sociedade. Então, se um homem pode ser chefe de uma multinacional, uma mulher que estude tanto quanto ele também pode ser chefe de uma multinacional, porque ela é tão capacitada quanto ele. É mais ou menos nisso que o feminismo liberal acredita, mas as críticas estão de que ele não atende à demanda de todas as mulheres. Então vamos para a segunda vertente do feminismo, que é o feminismo marxista ou feminismo socialista. Essas mulheres acreditam que a opressão que elas sofrem é principalmente por causa do capitalismo. Então, é principalmente por questões econômicas. Nessa vertente do feminismo, o que elas acreditam é que se as mulheres terem mais recursos financeiros, tiverem uma melhor posição no trabalho, elas não sofrerão tantas opressões quanto elas sofrem. E elas também lutam para que essa igualdade no trabalho, igualdade salarial e tudo mais, não seja igualdade só no trabalho de fora, mas que também exista essa igualdade no trabalho doméstico. Então, por exemplo, nessa vertente do feminismo se acredita que as mulheres que trabalham fora, por exemplo, e o marido também trabalha fora, os afazeres domésticos devem ser divididos igualmente, porque a casa e os filhos não são a responsabilidade exclusiva da mulher, todos têm que dividir as tarefas, porque se o homem trabalhou fora e tá cansado, por que a mulher não tá? Por que ele pode chegar, deitar no sofá e ficar esperando tudo pronto, né? Então as mulheres lutam para que não exista essa ideia sexista de que existem coisas na casa que são só para mulheres fazerem, né? Que todos podem participar, todos podem colaborar, independente de gênero. Só que ainda existem algumas críticas a esse feminismo porque a gente sabe que não é só a questão econômica que oprime a mulher. Existem outros fatores também. Aí a gente vai para mais uma vertente do feminismo, que é o feminismo negro. O feminismo negro ele é uma junção do movimento feminista com o movimento negro que busca por igualdade de direito na luta racial. Então aqui a gente já vê mais uma coisa, que nessa vertente não é só o machismo que oprime as mulheres, não é só a questão econômica que oprime as mulheres,
mas também para as mulheres negras tem a questão racial, é mais um fator importante. Por isso que existe essa vertente específica do feminismo. Por quê? Igual eu falei para vocês, o primeiro movimento, que era o Libfem, era só voltado para mulheres brancas, porque até então as mulheres negras, elas eram escravas ou eram trabalhadoras quase escravas. Então esses direitos adquiridos não contemplaram elas em nada. Então elas precisaram ter o próprio movimento para garantir os próprios direitos também. E vamos lembrar que a opressão racial prejudicou as mulheres negras e ainda prejudica, porque a gente tem a questão histórica da escravidão, onde muitas vezes a mulher negra ela era vista pelo homem apenas como um objeto de desejo, um objeto sexual, mas ela não era vista como um ser humano de direitos. Então era muito comum na época da escravidão o homem branco ser casado com uma mulher branca, porque óbvio que eles não iam misturar as raças, mas ele continuava buscando ali se divertir com a mulher negra porque ele achava que tinha aquele direito, que a mulher negra não era uma pessoa de direitos, uma pessoa que tinha sentimentos e uma pessoa que merecia respeito. E daí veio também toda a miscigenação que a gente tem no nosso país, né, racial por causa disso. Só que elas continuaram sendo hipersexualizadas ao longo dos anos e ainda assim não tratadas como iguais. Então ainda é mais difícil que você veja mulheres negras em cargos de liderança, mulheres negras em posições importantes. Geralmente é muito comum que o povo já associa, ainda tem novelas, em filmes, que a negra é sempre a empregada. Então elas sofrem essa opressão a mais, que a mulher branca, no caso, não carrega. Por isso que tem uma vertente específica no feminismo só para as mulheres negras. Outra vertente do feminismo é o Radfem. Radfem é um diminutivo de feminismo radical. O que é feminismo radical? Não é que é radical porque são feministas extremistas que querem matar os homens, tá? Não é nada disso, não. Esse feminismo radical vem de raiz, então é feminismo raiz. O que quer dizer feminismo raiz, gente? Quer dizer que elas acreditam que a opressão que as mulheres sofrem é por causa dos papéis sexistas que foram colocados entre os gêneros. Traduzindo, na prática quer dizer o quê? Ainda existe opressão na nossa sociedade porque ensinamos que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Ainda existe opressão na nossa sociedade porque ensinamos que meninos só podem brincar de carrinho e meninas só podem brincar de boneca. Ainda existe opressão na nossa sociedade porque mesmo com os dois trabalhando fora de casa, o homem senta no sofá, fica esperando a janta quando chega do serviço e a mulher, mesmo cansada já da jornada de trabalho, tem que chegar, preparar a janta, lavar a louça, cuidar do filho, dar banho, enquanto o homem está cansado demais para desempenhar todas essas tarefas, mas essas tarefas da casa são coisas de mulher, então ela entende que é ela que tem que fazer, né? Então, o feminismo radical, o feminismo raiz, ele entende que se a gente parar de definir que existem coisas para mulheres fazerem, coisas para homens, e a gente entender que todas essas atividades são atividades humanas e que é para fazer quem estiver disponível para fazer, independente do seu gênero, a gente vai ter muito menos opressão. Só que essa vertente do feminismo também acredita que não adianta a mulher conquistar essa liberdade, por exemplo, só ali no seio familiar dela, só onde ela convive, porque ela vai continuar sofrendo opressão do mesmo jeito na sociedade como um todo. Como assim? Na prática. Exemplo, eu conversei com o meu marido e então nós dividimos as tarefas igualmente dentro de casa. Não existe opressão, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tudo ok. Só que eu continuo sendo oprimida pela sociedade como um todo, porque a sociedade ainda cobra que a mulher tem que ter um padrão estético X, é cobrado que a mulher não pode envelhecer, porque se ela tá velha, ela já fica desvalorizada, a mulher que aparenta velha não é mais bonita, ela já começa a ser punida. Ainda existe uma cobrança na sociedade que a mulher acabou de ter filho, mas não importa que ela pariu há um mês, ela já tem que estar com o corpo perfeito de novo, porque onde já se viu ela ser uma mulher desmazelada, senão o marido não vai mais querer ela.
Então ainda existe essa cobrança, essa opressão toda por parte da sociedade, por mais que ela tenha uma família compreensiva, percebe? Então a feminista radical, ela ainda luta contra esse tipo de opressão. Que por que a mulher é obrigada a se depilar? Por que ela só é considerada bonita se ela estiver bem maquiada e bem vestida e tudo mais? Por que essa resistência em aceitar uma mulher acima do peso? Entendeu? Existem ainda várias opressões que acontecem na sociedade, mesmo que ela não esteja sofrendo diretamente dentro de casa. Então, o feminismo radical é uma vertente bem importante. E por último, que é a vertente mais recente do feminismo, é o feminismo interseccional. O que é feminismo interseccional, gente? Essa vertente eu considero que é a mais completa do feminismo. Vem só por causa do machismo, ou por causa do capitalismo, ou por causa dos resquícios do tempo da escravidão, mas ela entende que existem outros fatores que ainda podem contribuir para a opressão da mulher, como, por exemplo, questões religiosas, questões culturais de um país. Existem outras opressões por trás disso, opressões contra a orientação sexual de mulheres. Afinal de contas, as mulheres lésbicas sofrem opressões específicas, as mulheres transgêneros sofrem opressões específicas, que, por exemplo, uma mulher cis, uma mulher que já nasceu mulher, não sofre as mesmas opressões que a mulher trans. Então, o feminismo interseccional, ele entende que existem muitos outros fatores que permeiam tudo isso e que causam a opressão da mulher. Então, não dá para você resumir a um fator só. E esse é o feminismo que abraça todas as mulheres, de fato, né? As mulheres trans, as lésbicas, as bissexuais e também as mulheres cis e as mulheres brancas e as mulheres negras. Ele, de fato, é um feminismo para todas as mulheres. Então, eu acredito que para nossa atualidade ele é o mais abrangente para o momento. Então, é muito legal, é uma vertente que vale a pena a gente conhecer, porque, por exemplo, o Libfem até então não reconhecia as mulheres trans como parte do movimento, o que acaba sendo uma discriminação. E também no feminismo interseccional e no feminismo radical, que eu falei antes para vocês, elas também lutam contra a objetificação da mulher, então lutam contra a prostituição, contra a pornografia, porque entende que são meios que permeiam ainda a objetificação da mulher e ela continua servindo a favor do patriarcado, continua servindo para benefício do homem, mas sem ter o devido respeito sobre isso. Diferente do Libfem, que até defende, por exemplo, legalização da prostituição e tudo mais, porque acredita que a mulher pode fazer o que ela quiser com o corpo dela. Bom, mas qual que é a vertente certa e qual que é a vertente errada? O que a gente deve seguir? Aí que tá. O objetivo não é mostrar para vocês qual é a certa e qual é a errada. Cada uma foi certa dentro do seu tempo, do seu momento histórico e trouxe muito valor para a luta. Só que cada vez vem sendo mais abrangente. Então, particularmente, eu acho que o feminismo interseccional tem sido um dos mais amplos para o momento e é uma das linhas que eu tenho que seguir. Mas para ser feminista, você não precisa acreditar em um só, tá bom? Todas as vertentes são importantes e a gente pode pegar coisas boas sobre todos. E como vocês viram, na verdade, o feminismo nada mais é do que a mulher ter direito de ser quem ela quiser, como ela quiser, sem sofrer opressão de nenhum meio, nem de religião, nem da sociedade, nem do marido, nem do trabalho e de nenhum meio. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Se quiserem deixar seus comentários, pode deixar aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha o vídeo e até a próxima. Beijos!